Bem, galera, esse episódio é mais um episódio especial do Carbados agora. A minha primeira convidada não podia ser ninguém mais do que ela, que frequenta o primeiro lugar do pódio, né? Então, com um primeiro lugar, a gente traz ela como a primeira convidada, parabenizar, né, pelo Brasil Ride nesse primeiro momento e te agradecer muito por ter aceitado esse convite, né? Agora no canal, além das aulas, eu comecei também a ter esse papo, esse bate-papo com alguns conhecidos e amigos que eu fui criando no meio do esporte, né? Você vai ser a primeira, já tenho marcado com o Fernando do Café na Trilha, o Cid também está Boa. aí na sequência. Então, sempre tentar bater um papo com essa galera do Endurance, que é onde eu acho que a nutrição tem uma grande atuação e pode ajudar muito o atleta, né, a desenvolver melhor. Então, vou deixar a Marcela se apresentar agora. A Marcela, eu conheci ela através do cowork que a gente tem do trisfosfato, né, que é comandado pelo Gerson, e sempre gostei assim do posicionamento dela como atleta e estudante, né, que ela estudou nos Estados Unidos ciência do esporte, né, e agora vai terminar, parece que no educação física aqui no Brasil, né. Então muito legal, além dela ser uma baita atleta, uma baita treinadora, ela também tem um conhecimento bem grande científico, né, do que ela estuda e aplica ali na prática. Então, Marcelo, eu queria que você se apresentasse primeiro e depois a gente falar como você chegou no esporte, como é que tudo começou, né? Ai, tá bom. Vou dar um resumão. Isso. É, a minha primeira formação é em administração de empresas e exerci, trabalhei no mercado financeiro um tempo, mas sempre fiz esporte paralelamente e sempre competi bastante. Eu comecei mais nas corridas de aventura. Na época da faculdade, tinha uma equipe de corrida de aventura na faculdade, daí eu conheci eles e fui entrando nesses caminhos, já corria, já nadava e já pedalava, então conheci a turma lá, fui nas provinhas da faculdade e foi evoluindo. Daí uma equipe, na época profissional feminina, me convidou para correr a Atena e acho que foi evoluindo naturalmente, porque eu gosto bastante de treinar e tudo que eu faço eu gosto de mergulhar bastante, então me dedicar muito e o caminho foi evoluindo rápido. Daí eu comecei a fazer mountain bike, veio o trabalho, começou a tomar muito do meu tempo. Daí eu tive uma janela assim dos eu acho que 20 e poucos até quase 30 anos ali, onde eu treinava mais para a cabeça e competia prova amadora, fazia o que dava. Tive que abandonar essa turma de corrida de aventura quando a vida no mercado financeiro começou a ficar muito puxada. Mas chegou um momento que eu não conseguia mais me desvencilhar do esporte. Eu queria voltar a viver a história de atleta profissional. E isso foi mais ou menos 2015. O ciclismo estava bombando já e assim começando a crescer. E eu gosto muito de bike, sempre gostei, mountain bike. Então eu comecei a sair um pouco do mercado financeiro, trabalhar em empresa, procurar coisas que tinham mais a ver com a minha paixão e fui migrando. Comecei no ciclismo para depois voltar de novo para o mountain bike e daí fui sócia do Doc Gustavo Maglioca na Care Club. Conheci o Gerson pela Care Club lá, também entrei na turma do coworking, porque depois de um tempo, ele já tinha saído da Care Club, eu é, fui procurá-lo, né, e saber um pouco mais dele. A gente ficou amigo e hoje ele me ajuda bastante também com os treinos e com o planejamento. E daí eu acho que foi um caminho natural. Eu já gostava do mountain bike, né? Mas o ciclismo, as portas foram se abrindo mais fácil no ciclismo nessa volta para o esporte competitivo. E daí, em 2016, eu comecei a competir no profissional aqui no Brasil. Que tem pouca coisa de ciclismo. E daí, final de 2017, foi um ano muito bom. Corri várias provas amadoras, ganhei a maioria. E daí, no final de 2017, a Cannondale me ofereceu fez um convite assim para passar uma temporada com a equipe Pro Tour deles na Que Europa legal. e obviamente eu topei. Então de repente assim eu me vi crua até porque eu não tinha tanta experiência e nem tinha capacidade técnica nem física para estar lá, mas o ano de 2017 foi muito bom meu e eu tinha números que já estavam perto das meninas do Pro Tour. Então eles fizeram um convite e foi super legal. Então, eu corri em 2018 a primeira temporada com a Silence, lá na Europa, corri várias clássicas, corri algumas voltas na China,
e foi super legal. E daí eu voltei para o Brasil no final do ano. A Vivi Faveli me convidou para correr o Brasil Ride de mountain bike. Eu já queria voltar para o mountain bike, então aquele convite veio assim como um presente, caiu no meu colo. E daí eu cheguei lá, reencontrei um monte de gente da corrida de aventura, do mountain bike, e ali eu decidi que eu não ia voltar mais para o ciclismo de estrada, e daí eu migrei. E foi um processo, assim, porque é super técnico e o esporte evoluiu também. Então, até eu conseguir andar tecnicamente e fisicamente no mountain bike, demorou aí uns 2, 3 anos. E agora, estou finalmente colhendo os frutos dessa transição. E estou agora competindo como atleta profissional de mountain bike, eu corro maratona. E eu morei nos Estados Unidos de 2019 a 21. E lá eu fiz uma faculdade, também fiz, né, já fiz menos matérias, porque eu já tinha uma primeira faculdade, então eu fiz ciência do exercício, mas daí na vinda para o Brasil, a validar currículo no Brasil é praticamente impossível, né? Então eu tive que fazer a transferência. Eu deixei uma matéria em aberto lá, daí fiz a transferência e agora eu estou fazendo estágio basicamente no Brasil para terminar, pegar meu diploma e ter o CREF. Legal, uma história bem bacana aí. Eu achei bem interessante, né, que essa sua transição do amador para o profissional, ela foi acontecendo naturalmente, né? Eu queria muito, já estava mais velha e eu sabia que putz, era um risco assim, mas é tudo ou nada. Eu não tinha tempo para pensar e decidir, eu tinha que acelerar todas as etapas. Então, era assim, realmente tudo ou nada, sabe? Focar nisso e viver intensamente, obviamente sem expectativa, porque o esporte continua evoluindo muito, mas de repente é mais pelo prazer pessoal, é ser feliz e viver um sonho que eu interrompi lá atrás. Então, Top. eu estou vivendo isso. E você sentiu alguma diferença, assim, entrando mais no assunto do nosso quadro aqui, no nosso canal, na nutrição dessas atletas profissionais, quando você chegou lá meio cru ainda, e talvez não comia direito? Eu Muito. também já li uma reportagem sobre você falando que você não faz dieta, né? Mais uma coisa de experiência sua mesmo. E também, talvez, o que você conhece muito, você deve ter um convívio com muita gente que, né, também fala muito de nutrição. Eu queria saber se você sentiu essa diferença e como é que é essa história de você não fazer dieta, ou você tem uma dieta. Eu até disse, eu já falei, né, em off, eu falei com você que eu discordo, eu acho que você faz dieta, você não segue um plano alimentar, né, mas você tem muito Exato. na cabeça o que você tem que comer ali, o que pode dar certo, o que às vezes não pode, né? Eu queria que você entrasse mais Exato. agora nessas miúças aí. Sim, perfeito. É, eu tenho amigas nutricionistas, já passei em vários nutricionistas, homem e mulher, e então, assim, com a experiência também de vários anos, você vai aprendendo bastante coisa, né? E também por ter feito a faculdade, obviamente aprendi mais um monte de coisa e errando, assim, em prova. Então, provas, ciclos de treino, assim, eu aprendo bastante por experiência. Então, tive que bater a cabeça várias vezes para realmente aprender. E tive aquela síndrome, né, do Red S, então cheguei a ter, porque essa volta para o ciclismo amador, ainda tem muita gente que prega isso de peso potência. Então, para escalar, você precisa ser muito magro. Então, tem muito culto ao peso baixo. E eu um pouco fui vítima, entre aspas, disso, porque eu comprei esse barulho. E eu tenho um metabolismo que me ajuda. Então, eu comecei a diminuir a ingesta calórica, né, todos os dias, ficar um pouco no déficit, meio que sem calcular, mas já pensando que estava fácil de emagrecer, e chegou num ponto que eixo hormonal acabou, fechou. Eu fiquei amenorreica e ficava assim, fiquei 3 anos, quase 3 anos sem menstruar, e minha performance foi desceu ladeira abaixo. E daí, até a doutora Fernanda Lima, na clínica Move, que na época eu passei com ela e que me ajudou, me indicou para a Tati Parmigiano, que é gineco do esporte, né? E daí eu comecei a arrumar essa errada aí que eu tinha feito, e foi antes de ir para a Europa. Então, deu tempo de começar a reequilibrar, né, balanço energético e voltar a comer mais, entendendo, né, o impacto que tinha
em eixo hormonal. E então eu cheguei já na Europa em 2018, um pouco mais descolada disso, e para mim foi um choque a hora que eu vi as meninas, como é diferente a relação delas com comida, e é assim, é o que eu vivo hoje, assim, aquela expressão, aquele jargão, cavalo anda que o cavalo come, sabe? As meninas comem muito, assim, no café da manhã é um negócio que, assim, é comer o máximo que der. Independente se é treino, se é prova, entendeu? Tá o tempo inteiro comendo muito, porque também o corpo da mulher é diferente. A gente precisa de uma reserva de gordura um pouco mais alta por causa de eixo hormonal, por causa de nível de estresse, as respostas são diferentes. Então, naturalmente, as meninas que sobrevivem lá são as meninas que comem um pouco mais. Senão, já fica muito magra, começa a cair performance e tá fora, entendeu? É profissional ali o ciclismo, não tem espaço para gente que está errando muito. Ou se acerta ou você não tem espaço. Então, lá, a minha cabeça já mudou bastante e eu acho que a partir disso eu comecei a entender como o meu corpo funcionava melhor quando eu estava super bem alimentada e eu desapeguei de dieta, de planos alimentares, porque eu comecei a entender que assim era o máximo que meu corpo conseguisse absorver ao redor dos treinos. Então, café da manhã é muito bom, comer e se hidratar muito bem ao redor dos treinos e fazer um pós-treino bem nutritivo, porque ali eu estou acelerando a minha recuperação e consigo no dia seguinte colocar mais carga. E, ó, claro, no ciclismo profissional, os atletas tendem a fazer um volume, uma intensidade muito maior, então, com o nível de gasto calórico que a gente tem sem o estresse de trabalho, cabe esse tipo de dieta e cabe não ter tanta restrição ou tanta limitação, né, em relação à dieta. E a partir disso eu fui começando a experimentar mais e o que eu faço hoje é não comer. Eu tenho um pouco de intolerância à lactose, então eu sei que, principalmente ao redor de treino, muito importante, quando eu estou de TPM ou quando eu estou mais cansada, ou principalmente ao redor de prova, eu não erro, eu já tiro tudo e fico só com. Tiro tudo de leite e fico só numa alimentação um pouco mais limpa, como bastante carbo, tendo a colocar bastante carbo também intratreino. Agora, por exemplo, fazendo base, não dá para fazer nenhum treino com menos de 60 gramas de carboidrato por hora, que se você fizer as contas, dá em gel vai dar 2, 3 géis por hora. Então, eu acho que eu reaprendi a comer e, assim, é uma coisa que eu prego para os meus atletas e para quem está quem tá ao meu redor, eu sempre falo isso, assim, a chave é aprender a comer e não ter medo, porque o que você está ingerindo é a potência que você vai gerar em cima da bike, né? E acreditar nesse processo, mesmo que esteja sobrepeso de repente no começo, porque você começa a regular e acelerar o seu metabolismo, né? E ele vai ficando mais refinado ao longo de alguns meses. Perfeito. Eu também tenho muito esse entendimento que você falou, e aqui no Brasil eu vejo muito realmente o que você falou que é perfeito. As pessoas com medo de comer, com medo do carboidrato em si, parece que o carboidrato vai, né, ser o grande vilão. Eu passo com muitas pacientes minhas pelo esse mesmo problema de herpes, comendo uma mixaria ali de calorias por dia e treinando. Que hoje a gente tem amadoras que treinam, né, num nível altíssimo de profissionais e justamente começam a ter tríades da mulher atleta ali, vai para o lado hormonal, né? A gente sabe que a mulher tem todo esse controle de menstruação também, que ela perde um pouco de sangue ali também, perde Sim. ferro. Né, o mais comum é parar de menstruar muito rápido quando você começa a entrar em RED e começa a entrar realmente no overeating, né, que é aquela falta de alimentação que não deixa de ser o RED, são os mesmos problemas que a gente tem aí no futuro de um overtraining. Então, eu tento bater muito nessa tecla com minhas pacientes, mas então, porque tem aquele prego da mulher, né, do corpo magro, e o que você falou também, o ciclismo prega muito isso, quanto mais leve você for, mais você vai ter peso e potência, só que eu canso de falar isso, mas será que você vai ter energia? Será que você vai ter músculo para se empurrar? Né? Quanto vale você murchar para estar em cima de uma bicicleta mais leve se você não tem força para empurrar ela? Então, eu acho que Exato. foi mais uma sensação mesmo que você chegou sozinha, a que um profissional pode ajudar uma pessoa a chegar no feeling. Porque o que acontece com um profissional? Você talvez chegue mais rápido nesse feeling, como você passou por alguns que te ajudaram. Né? Por quê? Se você, por exemplo, Vai. senta na minha frente ali, quantas Marcelas já sentaram na minha frente? Algumas. Então, eu vou ter mais ou menos uma ideia de que caminho a gente tem que seguir para chegar no negócio.
E eu achei interessante você falar, né, essa parte de, quanto tem que comer, o tanto que eu comer, o tanto que eu treino. Eu escutei esses dias um podcast do Blumenfeld falando justamente isso. Né? O Hit Roll perguntou a ele como é que é a periodização de vocês, quanto você treina? O tanto que eu consigo comer. Eu acordo, como, faço as minhas medidas e falo, eu tenho que treinar isso. Então, realmente, assim, está chegando a esse ponto da gente ter uma nutrição tão equilibrada que o cara vai se esgotar pelo tanto que ele realmente começa a botar. E uma coisa que você falou que eu acho perfeito, o máximo que eu consiga colocar de carboidrato, porque a gente sabe que a gente tem um limite de absorção, né? Você falou ali que por agora está usando 60, a gente sabe que, por exemplo, no Pro aí, né, no Tour de France, a gente viu a equipe usando 140 gramas por hora, Exato. né? Existe aí esse limite de 90, mas a gente já vê alguns estudos falando em 100, 120. A maioria, você vê que muitas marcas de suplementos estão saindo agora com o suplemento pronto já com 90, né? Que é aquele padrão que a gente tem ali. Eu acho que até a Forlab, que te patrocina, tem um suplemento que saiu agora, não tem? Eu acho que um Tem o post seu, C90. o C90, que é bem interessante, que faz esse composto de frutose com glicose. Eu acho bem interessante que isso chegou no Brasil até que enfim, né? Esses produtos já existem nos Estados Unidos desde 2006 com essa concentração e demoraram a chegar no Brasil. A gente batia muito ainda na tecla do 2 para 1 aqui, ficou muito tempo, e hoje em dia a gente está vendo a indústria evoluir. E eu queria até te perguntar, você tem algum suplemento preferido? Você usa suplementação, né? Já que você tem esse apoio, com certeza deve usar também. E qual o seu preferido e qual que você mais usa assim, no dia a dia? Dia a dia, e até acho importante falar disso, que é uma coisa que eu vejo muito com a minha turma, porque agora está todo mundo fazendo o período de base, né? Então, a tendência é fazer treinos com intensidade mais baixas, mas você faz um volume maior. Então, você está acumulando fadiga de qualquer jeito, só que fica todo mundo com essa ideia na cabeça de que está queimando mais gordura, então você não precisa comer tanto carboidrato durante o treino porque, enfim, o gasto energético ele é mais ali de gordura, né? E é uma coisa que eu converso muito com eles, porque período de base a gente precisa esticar o endurance, eu preciso que suba a potência naquela frequência cardíaca, né? E para acontecer isso, ele precisa estar bem nutrido. Se ele não tiver, vai acontecer o drift, né? Na frequência cardíaca por causa de alimentação, por causa de hidratação. Então, é um momento que é um clássico assim de acontecer essa história da tríade e acho que não só para mulher, para homem também, porque se subestima pra caramba a suplementação, né, ao redor de treinos e acaba que a recuperação ela fica pior e para o triatlon acho que potencializa porque as intensidades você tem que treinar, não tem tanto aquela pancada que daí é anaeróbica, que você usa muito mais carbo. Então, a chance de errar, ela fica muito maior, né? Então, eu acho que esse tipo de armadilha é muito comum da gente ver. Então, agora também na base, eu tendo a ficar muito atenta com o que eu estou ingerindo, né? Acho que o que eu mais gosto de suplementação em treino, e que daí me ajuda muito na conta, é colocar em pó nas caramanholas. E daí eu já largo com pelo menos 30 por hora, assim, porque eu uso um que tem 30 gramas de carbo por scoop. Então, eu coloco 3 scoops ali, se eu vou fazer 3 horas, 2 horas, 3 horas, eu já estou pelo menos com 30, 45 gramas ali na garrafa. E daí eu misturo bananinha, como rapadurinha, gel, vou misturando o que eu tenho. Como o treino é de intensidade mais baixa, dá para comer, né? Então, eu consigo levo bananinha, levo as rapaduras, às vezes levo uma bolachinha. E eu sou bem acostumada, então qualquer coisa desce para mim. E daí, enfim, em prova eu tendo aí mais para o líquido e até uso gel em garrafinha, assim, que eu nem olho, entendeu? É o máximo que eu consegui tomar. E vou, assim, gastando tudo. Que a recuperação é muito Vou melhor quando você coloca o carboidrato. Tem até um estudo mostrando que comparou 90 com 120, a pessoa nem teve maior desempenho quando comeu 120. Só que os índices de inflamação foram muito menores do que comeu 120. Então, a recuperação do dia seguinte desse sujeito vai ser maior quando ele também, né, ingere mais carboidrato.
Uma coisa que eu acho assim, bem fácil de explicar para atletas, que eu uso muito também, eu falei, gente, quanto é que você gasta de caloria em uma hora de pedal? No mínimo Muito 700 mais. calorias. Então, se É, você ingerir 100 gramas de carboidrato, serão 400 calorias, Rafi. 400, você Então, não você ainda vai ter consegue. um déficit dentro daquela uma hora de pedal que você fez. Então, Perfeito. nunca vai ser aquilo que vai te engordar. O que te engorda é o restante do seu dia calórico, né? É a bebida do fim de semana que ninguém conta, é aquela balinha, é o doce, é o chocolate. É isso, na verdade, que engorda a pessoa. E ela quer colocar a culpa num carboidrato e está treinando em jejum. Eu acho que foi o que você falou perfeito, que a pessoa tem essa ideia, se ela não consumir o carboidrato, ela vai queimar a gordura, e infelizmente ou felizmente o corpo funciona assim, porque fisiologicamente o nosso corpo foi feito para engordar, né? Não para emagrecer. Nós somos aquele ser que vivia dentro da caverna, que podia ficar lá sem sair 2 dias. Então, fisiologicamente, o que o corpo quer fazer? Juntar energia. E quando ele se sente ameaçado, ele não queima gordura. Ele queima até a própria massa magra, né? Perfeito. Então, isso acaba. Pode falar. Desculpa. Não, eu uso a expressão, falo para minha turma assim, é que nem motor bom, é para funcionar em giro alto, você precisa colocar bastante gasolina, não tem como. Exatamente, é a gasolina correta. Eu sempre falo isso, não é o combustível certo ali para o momento certo. E às vezes a pessoa vai, gasta um dinheiro num teste, né, espirulando, vê lá que naquela intensidade ela precisa de carboidrato, está andando naquela Não intensidade e como. não quer comer porque acha que vai engordar. Né? Aí cada É, vez como é que fica mais o formato? Emagrece tudo em volta e fica com aquela barriguinha onde tem beta-receptores, é muito claro. E a mulher, então, ela fica muito molinha porque ela tem menos massa magra. Você pega, parece um saquinho de carne moída mesmo, né? Eu gosto meu até de Deus. falar isso mesmo para o paciente. E vai entrando cada vez em rede e isso cada vez é pior à saúde. E o problema de tudo que eu vejo, Marcelo, é que a composição corporal vai mudando e ela vai perdendo massa magra e ela não consegue manter esse déficit muito tempo. Aí, quando ela come de É novo, ganha muito só pior. gordura. Aí vai ficando cada vez pior, né? Perfeito, perfeito. É incrível. E achei engraçado também, eu falo isso também com a minha turma, né, os meus alunos. O rebote que eu sinto quando eu como menos carboidrato em treino, à tarde, assim, no final do dia, é incrível. Então, eu acho que cuidado para não cair também nessa armadilha, né? Porque às vezes você está economizando ali, mas daí você começa, vai comendo balinha, docinho ao longo do dia, a hora que você vê, puta, por que você não comeu 1, 2, 3 dias a mais e experimenta e vê o que acontece depois à tarde e à noite? Vê se você tem tanta vontade de doce, né? É incrível. Sim, é o que eu falei, o corpo ele age nessa compensação, né? Se faltou lá e você não produziu, você inflamou mais, ele vai querer recuperar, o que é que ele vai fazer? Te pedir. E você vai acabar dando, porque você Muito vai ficar sem inteligente o controle corpo. porque é um pedido demais. E treinamento de força, você também faz junto do treinamento de bicicleta ou mais específico mesmo? Eu faço específico para bike, mas faço geral também. Então, para mulher, principalmente, assim, todas as minhas alunas, obrigatório fazer treino de força, por postura, por metabolismo, porque preserva o corpo muito melhor, melhora a recuperação, Uhum. né? Ajuda também a equilibrar a eixo hormonal. Então, com certeza faço e faço ciclo, né, de treino de força. Então, agora na base tô mais fazendo um volume um pouco mais alto, com intensidade, com pesos, cargas um pouco mais baixas para melhorar a mobilidade, encaixar melhor as posições, e daí eu vou colocando carga ao longo da temporada e diminuindo o volume para ganhar mais força e potência, e daí eu transfiro, faço o específico, né? Uso esse músculo do jeito certo em cima da bike. Então é só ativação depois, na hora que eu estou no pré-competitivo e competindo mesmo em cima da bike. Assim, a musculação ela fica como ativação, treino de força, e na bike eu trabalho o resto. Entendi. Você já usou creatina, usa creatina, já usou alguma vez na vida? Você acha que vale a pena? Eu estou experimentando agora, de novo. Já usei no passado, eu nem lembro direito. Acho que eu tive um ganho de força e agora eu comecei, mas faz pouco tempo. Então, não consigo dizer se é a creatina que está me ajudando, eu estou um pouco mais forte na musculação, ou se é só o ciclo mesmo. E, naturalmente, fazer musculação já está me deixando mais forte.
Perfeito. É porque eu fico sempre também, ainda mais com a mulher, porque ela tem um ganhozinho de peso ali, né? Porque você fica mais hidratado muscularmente, vai vir essas Sentir. 700, 800, não tem jeito. Então, eu sempre falo isso para o atleta, ó, vamos testar. Vamos ver se esse ganho de É. força que ela pode vir trazer realmente vai te dar mais desempenho ali no seu quilowatts potência para quilo-peso, né? Se ela vai ser boa ou ruim. Um atleta, quando ele é Sim. pesado demais, eu costumo não usar, né? Porque tem muito amador, Tá. né, que está num peso que não devia estar. Aí eu evito usar em atletas mais pesados, né? E em E atletas já tem mais bastante leves. estoque de energia também, né? Uhum. Então, aí eu costumo trabalhar nessa forma e eu também fico sempre mas achando que é um bom suplemento, ainda mais para o mountain bike, porque tem essas tomadas de subidas, né? Ele é muito mais intermitente do que o ciclismo, né? Que o speed, o próprio gravel. Sim. Então, eu acho bem legal. E cada vez as provas estão, tipo assim, não num Brasil Ride da vida, que é, né, que é uma maratona, mas as provas de XTO estão ficando cada vez mais curtas e mais intensas, né? Então, talvez para aquilo ali seja uma coisa bem interessante a gente também começar a analisar e também saiu alguns estudos. Vamos agora para uma parte bem específica para a gente fechar. Eu queria que você falasse como é que foi a sua alimentação no Brasil Ride. Eu acho uma coisa legal da gente falar também assim dos intras que você já falou algum pouco, mas por exemplo, no acampamento, o que é que você chegava e comia, no café da manhã quando você acordava, o que é que você comia? Acho legal a gente falar isso para a galera também, que tem gente que tem muita curiosidade nisso. Perfeito. Aliás, é extremamente estratégico a alimentação e suplementação no Brasil Ride. É uma coisa que ajuda muito a definir prova. Então, é uma coisa que, assim, em 2018 eu já tinha tido experiência em corrida de aventura e já estava meio esperta com isso. Hidratação faz muita diferença em prova de endurance longo, então você tem que estar sempre muito bem hidratado, né? E assim, Bahia, aquele clima super úmido, né? Você desidrata pra caramba a água, várias vezes você não tem certeza da procedência e pode ser que tenha algum tipo de contaminaçãozinha, a gente já com imunidade baixa, com aquele volume, né, de atividade física ali, você fica extremamente sensível, então o risco ele começa a ficar maior, né? Ele vai ficando maior a cada dia. São 7 dias. O meu volume total de prova deu, eu acho que 22, 24 horas total ao longo dos 7 dias. Então, você pensa nessa carga, né, de estresse ao longo dos dias e como o corpo vai sentindo isso. No ano passado, eu corri e eu tive um problema seríssimo de desidratação lá e tive que, putz, fiquei ali tomando soro, mas eu tive 2 dias que foram muito ruins de performance e que custou pra caramba para sair daquele buraco. Então eu já estava consciente disso, de que esse ano eu não podia dar essa errada na hidratação e que assim o ajuste que eu teria que fazer era muito maior em consumo de sódio do que eu tinha imaginado ou planejado para qualquer outra prova. Então, eu acho que a chave, uma das chaves assim para me manter conseguindo comer e suplementar durante a prova foi o consumo de sódio antes, durante e depois da prova. Eu usei cápsula de sal, eu usava uma cápsula de sal ou duas por hora. Se tivesse sol aberto e ia derretendo, eu usava duas. Eu usei um suplemento da Forlab que chama Hidrafor, que é um sachêzinho. Ele tem 900 miligramas de sódio por dose e 24 Top. gramas de carbo. Então, o carbo já ajuda, né, Uhum. a absorver melhor, a reter melhor o sódio. Sim. E daí eu tomei um Pedialyte por dia. Eu fazia isso todo dia, assim. Eu terminava a etapa antes de começar, antes do primeiro dia, eu já tomei um Pedialyte e daí durante todas as etapas o Hidrafor mais as cápsulas de sal e acabava já Pedialyte e muito carbo. Então, até talvez proteína tenha faltado um pouco, mas assim, pensando no que eu conseguia absorver, eu tentava ali priorizar o que era mais importante para a prova. Então, muito carbo, proteína ficava mais para o jantar, café da manhã era batata doce, banana, pão, Comida e certinho. quando descia suco de laranja, café de jeito nenhum, nem no café da manhã, em nenhum momento, porque cafeína, eu sou extremamente sensível, então um gole já me desidrata. E daí, acho que durante a prova ficava tentar indo, nos postos de hidratação, toda vez batata cheia de sal.
Então, além de todas as cápsulas de sal, mais o Hidrafor, mais o Pedialyte, ainda durante as paradas eu pegava a batata e, assim, passava inteira no sal e comia. Então, me ajudou muito e, assim, a cápsula de sal até mais ou menos era quando, assim, começava a vir um enjoozinho, cápsula de sal para dentro e passava na hora. E daí eu conseguia comer e eu ia fazendo essa administração, porque a prova foi inteira, da largada à chegada, todos os dias, maior intensidade que eu conseguia sustentar. Então, para conseguir manter esse ritmo, não dá para vacilar um segundo com suplementação nem com hidratação, né? Então, eu acho que foi isso. Daí eu levei na minha bike, eu não levei com o meu bag, porque eu não gosto da mochila. Eu acho que a mochila nas costas abafa muito e me faz suar demais. Então, pior, assim, me atrapalha mais que ajuda. E eu levava as garrafas, eu parei em todos os postos de hidratação, todos. Eu enchia a garrafa de novo, bebia água lá deles e daí seguia e parava de novo no próximo e sempre no meu ritmo e fiz a minha prova. Assim, se tinha pelotão, eu pegava, se não tinha, era a minha prova. Mais importante era eu conseguir me cuidar e chegar inteira e conseguir recuperar para no dia seguinte largar de novo numa intensidade boa e conseguir manter o ritmo. Então, Perfeito, perfeito. É justamente isso. Eu também tive alguns atletas que fizeram, e eu sempre falo isso que você falou, é se cuidar, né? Quanto mais você se conhece, como você se conhece tanto, assim, que é bem interessante de você colocar uma cápsula de sal e já vê uma grande diferença, né? O sódio também ele é muito importante no transporte da glicose ali para o receptor, sim. né? Se não tiver sódio, não entra no intestino a glicose. Então, a gente realmente conhecer quanto de sódio cada atleta precisa é fundamental. E se você transpira muito mineral, né? Então, a cápsula de sódio, lembrar que ela não é só sódio, né? Ela tem um pouco de potássio, ela tem magnésio. Então, né, você também faz essa reposição ali de minerais justamente para equilibrar tudo que acontece de energia no nosso corpo, né? A célula também tem ali a bomba de sódio e potássio. Então, se você deixar isso quebrar, vai bater no muro, mesmo com faltar energia, porque vai faltar um processo de levar a energia, né? Na verdade, você vai poder ter carboidrato, mas ele não consegue entrar. O máximo que vai acontecer com você é você ter um problema gastrointestinal ali e ter que parar para ir no banheiro. Marcelo, eu queria te agradecer do fundo E do coração acontece. mesmo. E Obrigada. foi muito legal te ter aqui. Ainda mais assim, começar esse novo projeto assim de convidados e você ser a primeira foi bem bacana para mim. Eu acho, sou muito seu fã, te admiro demais e foi muito legal É mesmo. recíproco. Obrigado, obrigadão e fica até uma próxima aí. Abraço. E também eu acho que você podia Obrigada e deixar onde te acha também, né? Agora você vai vir para o Brasil, vai dar treinos, vai ter planilha online. Eu acho que podia deixar um jabazinho aí também para todo mundo te achar. hoje eu dou treinos com a licença que eu tenho nos Estados Unidos, né? Mas já já estou oficialmente, eu dou mais treino presencial. Eu estou em São Paulo Uhum. e então eu tenho a minha turma aqui. É, já estou começando a conseguir converter uma turma do ciclismo de estrada aqui de São Paulo para o mountain bike e o objetivo é Brasil Ride, que é para mim a prova mais legal disparada aqui no Top. Brasil de mountain bike. E estou no Instagram, eu acho que é a rede que eu mais uso, interajo bastante por lá, falo com todo mundo, então se tiver dúvida, alguma coisa, tem meu contato de WhatsApp também por lá. Então, se quiser, me acha lá no Instagram, é Marcela Toldi, Marcela com 2 L's, Toldi, Toldi, e meu contato está lá. Show de bola. Obrigadão, então, de novo. E vamos encerrar por aqui. Valeu, galera. Sempre lembrando vocês, como ela falou, sem medo do carboidrato, porque já, né, puxar um pouquinho também para o lado do nosso nome aí, Carbados, que é o que a gente está querendo disseminar aí, que Perfeito. o carboidrato ele é nosso amigo quando a gente está falando em performance e não inimigo, ele não vai te engordar. Valeu! Perfeito.